Que galera, beleza? Como é que vocês estão? Meus amigos, hoje é segunda-feira, uma nova semana se inicia e antes de falar sobre qualquer tema, eu já quero adiantar pra vocês a notícia que mais me animou nas últimas horas. Praticamente a CPMI das fake news acabou sem nenhuma chance de voltar e quem diz isso é o presidente e a relatora da CPMI, o Ângelo Coronel e a Lídice da Mata, e a gente vai comentar sobre isso no quarto tema. Mas vamos voltar aqui pro início, tô agoniado. Vamos abrir o vídeo, trazendo algumas notícias positivas, mostrar para vocês não só o que Bolsonaro está tentando fazer para facilitar a vida do brasileiro e o que a oposição já está fazendo do outro lado, tentando judicializar. Depois disso, a imagem do Lula e com FHC não é aleatória. Estão aí, né, já minando a candidatura do João Dória e os cabeças brancas do PSDB já falaram. Se não tiver Dória, sentaremos no colo do Lula já no primeiro turno. E ainda quero mostrar para vocês algumas coisinhas que o PT já anda planejando, meio ambiente e uma radicalizaçãozinha que com certeza, né, vai acontecer caso eles cheguem ao poder. Depois disso, quero falar com vocês do chororô que já está acontecendo. Marcelo Queiroga, como a gente havia comentado no vídeo ontem, falou que sim, vamos voltar à normalidade. Não deu datas ainda, mas mostrou uma parte do choro da imprensa. Inclusive, temos aí algumas notícias interessantes, até um vídeo para mostrar para vocês. Um humorista aí que tá puto da vida, que Bolsonaro vai vencer, porque quando você vai no interior, todo mundo é Bolsonaro, todo mundo é Bolsonaro, todo mundo é Bolsonaro. Depois a gente vai falar um pouco da direita, algumas coisas que aconteceram, é falar da CPI e muito mais. Depois ESG e alguns temas relevantes daquelas pautas que com certeza estarão aí na legislatura a partir de 2023. E se der tempo a gente fala do pessoal da terceira via que estão cada dia mais desaparecidos. E vamos começar aqui. Isso daqui me anima demais. Decreto presidencial publicado esta semana revoga mais de 334 atos normativos ineficazes inválidos. Menos regras. Sai regra. Sai compliance. Sai ESG. Sai daqui. Menos regras. Com menos regras, o Estado tem menos controle sobre a vida do cidadão. Mais de 5.800 decretos já foram revogados desde 2019 para simplificar o ordenamento jurídico brasileiro e facilitar o acesso da sociedade às normas efetivamente válidas. Isso aqui é a famosa desburocratização. É assim que o governo Jair Bolsonaro trabalha. Aí você soma isso ao brasileiro em si. Isso aqui não é Bolsonaro, isso aqui é o povo brasileiro, que sempre surpreende. Achei um número interessante. Favelas brasileiras. 76% dos moradores têm ou querem ter um negócio. É mais fácil ter um negócio num país com menos regras, menos regulamentações, menos controle estatal, menos impostos. Eu não estou perguntando menos impostos de forma aleatória, que vocês vão ver o que a oposição está tramando. Ou um país, né, de esquerda. O Estado controla tudo, provê tudo. O Brasil tem tudo para dar certo. Tem tudo. Só faltava a imprensa ajudar um bocadinho, né, e a oposição não jogar tão contra. E olha isso daqui. Pressão de cartórios sobre Congresso pode fazer MP de desburocratização caducar. O presidente está tentando. Um MP é medida provisória, é emitida pelo Executivo. Notários e registradores se mobilizam contra a principal inovação da medida, que é o quê? Obrigar a oferta dos serviços na internet, a internet, pelo sistema eletrônico dos registros públicos. Não querem, porque o pessoal vai perder os empregos. É tipo assim, não pode ter lâmpada, porque quem faz vela vai perder, né? Não pode. Tá tentando. Assim, não, vamos fazer online aqui, é muito mais rápido. Vamos fazer online para facilitar a vida do brasileiro, não ter que ir no cartório, no fórum despachante. Se caducar, é o legislativo. E o Rafael fala o seguinte, não vai ser fácil aprovar MP dos registros públicos. A máfia cartorária, né, é um grande problema desde os tempos do Império. O Brasil precisa se libertar destas amarras do atraso, pressionem seus deputados. Não vale ninguém reclamar do presidente, a parte dele fez, né, que foi aí emitir a MP. E o que eu falei para vocês de imposto, é mais fácil empreender com altos impostos ou com menos impostos? Pois, eu acho que na cabeça do Marcelo Ramos, a população tem que pagar mais. Tem que pagar mais imposto, né? Só presta assim. Inacreditável. O deputado aciona a PGR para tentar evitar redução de impostos. Eu trouxe a matéria do antagonista, até para não só restar nenhuma dúvida, e porque a matéria do antagonista tinha um pedaço da peça que ele apresentou aí, né, na PGR. Olha só, Marcelo Ramos vai à PGR contra decreto que reduz alíquotas de produtos industrializados. Segundo a ação,
o Poder Executivo, né, o governo federal, Bolsonaro, concedeu a toda a indústria nacional benefício fiscal consistente na redução de alíquotas do IPI. Ó, foi Bolsonaro que reduziu o imposto, foi Bolsonaro. Com exceção daqueles produtos relacionados ao tabaco, variando apenas a amplitude da redução, sendo a regra geral a desoneração no patamar de 25%. Bolsonaro, ele está falando, Bolsonaro, o grande culpado de reduzir o IPI em 25%. Mas, em razão da cifra bilionária do benefício fiscal concedido, reveste-se de extrema necessidade e urgência a atuação do Ministério Público Eleitoral para a averiguação da compatibilidade da medida com a legislação eleitoral em vigor, especialmente no que diz respeito ao risco de impacto indevido na isonomia entre os futuros candidatos que concorrerão na eleição presidencial que ocorrerá ainda este ano. Então tá claro aí, né? Se o Brasil melhorar, se a economia ficar melhor, se as pessoas tiverem mais poder de compra, baratear o preço de uma geladeira, de uma TV, isso dificulta pro Lula, sabe? A isonomia. Bolsonaro vai sair na frente. Não pode! Não pode! E o antagonista trouxe aqui no subtítulo qual foi a justificativa do governo. Olha, o governo justificou a redução com o argumento de que a medida tem por objetivo estimular a economia afetada pela pandemia. Mas o Marcelo Ramos é contra. É do PSD, partido do Kassab. Apoiador do Lula. O Marcelo Ramos, dependendo do Kassab, ele apoia o Lula. Tá aí. É a oposição. O governo tenta desburocratizar. Remove atos. Vamos tirar esses decretos aqui. Vamos colocar MP para desburocratizar os cartórios. Fazer pela internet. Vamos reduzir IPI. E a oposição tá aqui. A culpa tudo é de Bolsonaro. A culpa tudo é de Bolsonaro. Isso aqui eu achei bem bacana, bem interessante. A Rose, ela traz aqui, ó, até aqui em Portugal, a Euronews noticiando a motociata do presidente Bolsonaro. E hoje de manhã eu fui na academia, encontrei o primo de minha esposa, a gente ficou conversando bastante, ele tá no Vale, tá vindo pra cá de vez, porque ele perdeu a esposa, não por questão desse nem nada, confusão grande. Só que ele tem que trazer o filho ainda tá estudando, tem toda essa burocracia para vir. E também tem essas questões que envolvem visto, por mais que ele seja cidadão aqui. Tem umas complicações lá com o filho que ele não fez no passado, não entrei nos méritos. E ele falou o seguinte, cara, ele entende a propaganda que aquele país vermelho faz. Ele, por mais que ele não tenha nascido na Nova Zelândia, com minha esposa, ele mora lá, que a esposa dele é de lá, mais de 15 anos, país vermelho, amigo do João Dória. E ele falou que propaganda lá é pesada, e se a gente discute sobre propaganda, aí ele me falou o seguinte, bicho, Brasil, o pessoal gosta do presidente, não gosta? Eu falei, gosto, por quê? Eu falei, não, porque eu entendo como essas coisas funcionam, eu vejo que tá todo mundo aqui batendo, e eu vi que teve uma motociata gigante. Eu falei, pois é, eu mostrei pra ele o vídeo, ele falou, rapaz, deve ser por isso que a imprensa não gosta. Eu falei, pois é, exatamente por isso. Eles sabem por umas barbaridades que tá acontecendo lá no Fecha Tudo. Não vou nem comentar, porque depois a imprensa, né, os verificadinhos vão ficar malucos. Se bem que tem só uma matéria na Folha de São Paulo sobre o que está acontecendo em Xangai nesse atual momento. Drones, a fiscalização. O bicho tá pegando pro lado de lá. Mas beleza. Mas aqui a turminha do atraso. Isso aqui não é tão recente, não. Essa postagem aqui da Gleisi Hoffmann. Mas só para mostrar. Minha solidariedade às dezenas de famílias dos trabalhadores das balsas que faziam a travessia do Rio Madeira. Que agora, em ano de pandemia, perderam seus empregos. É preciso ter responsabilidade. Aí você vê, ó, Bolsonaro inaugura a ponte que conecta Acre ao restante do país, reduzindo de 3 horas para 1 minuto. 3 horas para 1 minuto. A travessia do Rio Madeira. Tipo ali a questão dos cartórios, né? Ai. Isso aqui me incomoda. Muito, muito. Tudo isso aqui me incomoda, porque tem mais de uma coisa. Tava eu passando pelo Twitter. E a Tsuki me traz essa imagem aqui, que é uma coisa que ela viu lá no Facebook. A Google, né? Pô, eles sempre fazem aquele doodle, que é quando você entra na página principal, é uma comemoraçãozinha de tudo que acontece. Não, isso aqui, vamos comemorar Olimpíadas, dia do fulano, um pesquisador, sabe, o inventor do telefone. Mas assim, o Franklin diz, mais um ano, felizmente a plataforma celebra até a independência do Senegal e ignora a data mais importante do calendário judaico-cristão. A pura coincidência, né? Pura coincidência. Páscoa, né? A gente celebra que ele ressuscitou. E a Tsugi encontra a parte de baixo. Acesse o site da Justiça Eleitoral para encontrar informações oficiais sobre as eleições. Tá bom.
Não entendi muito o que é que tem a ver, né? O comentário dele com essa questão abaixo. É o mesmo questionamento da Tsuki. A pessoa postou isso sobre a plataforma. O que é que tem a ver questões eleitorais? E é diante disso que eu fiz questão de trazer isso daqui. É um comentário, uma pequena reflexão sobre redes sociais, imprensa como um todo. Um cara aí que escreve na língua espanhol, não sei de onde é, nem de onde veio, mas eu achei bem, as ponderações dele interessantes. Ele fala o seguinte, ó. A Google comprou o YouTube. Todo mundo em silêncio. Zuckerberg comprou o Instagram. Tá bom. Zuckerberg reapareceu, comprou o WhatsApp. Tudo bacana. Agora tá o Elon Musk aí. Ele se ofereceu para comprar o Twitter e restaurar a liberdade de expressão. Pronto, todo mundo tá alarmado. É uma grande ameaça. O Twitter pode virar a rede dos sonhos dos bolsonaristas. Faz sentido, né? Até porque, você vê, acho que numa rede dos sonhos, esse tipo aqui de postagem, ela não ficaria no ar. Isso daqui não conseguiria considerado piada do bem, né? O humor, uma simples charge. Olha o que o Ganoblar anda postando, né? É um absurdo. O Carlos já diz o seguinte, ó, nada disso é por acaso. Esse pessoal estimula o ódio. Sabe que quanto mais desinformação geram, mais possível agressores surgirão. Só tem uma aposta diante dos fatos que tentam esconder desesperadamente. Já vimos isso no passado. Onde estão os moderadores democráticos? Aí depois surge um novo Adélio e fala, ih, é culpa de Bolsonaro, porque Bolsonaro de discurso de ódio. Procuradora do estado do Maranhão, simulando, ó, o que o Adélio fez. Mas que pode. Que pode, tudo bem, é uma brincadeira. É mais uma brincadeira. Isso daqui eu não posso dar play por algumas razões. Primeiro, é muita ofensa junto, eu normalmente não gosto. E segundo, porque é uma música. E aí você sabe, direito autoral, etc. Mas eu vou mandar esse vídeo para vocês ouvirem lá no canal do Telegram. É só escutar. O Zé Cabaleiro, durante o show, fazendo um protesto contra Bolsonaro, usando palavras tipo o cara lá de baixo. Assim, as coisas tão esdrúxulas que eu vou falar assim, meu Deus do céu. Sabe? E essa galera que quer falar em nome de Cristo, não dá. Não dá. Eu vou mandar isso aqui pra vocês lá no Telegram, vocês escutam e os toma de vocês reviram lá. E vamos falar do PT? Vamos falar do PT? Que é ali a turma do PT, né? O Zé Cabaleiro. José Disseu aparece aí em um vídeo. Não sei de qual a data, mas eu acho bem pertinente porque recentemente o PT vem fazendo inúmeras declarações sobre os militares. Demissão, reformulação disso, daquilo outro. E o José Disseu aparece falando sobre ensino, falando sobre as escolas militares. A Elisa pegou aqui esse recorte, esse aqui a gente vai ouvir junto. Vamos ouvir junto. Até porque eu penso o seguinte, se ele espera que a escola militar, as escolas militares mudem e não aconteçam algumas coisas, ele espera que a mesma coisa se aplique ao ensino normal. Vamos ouvir. Vem aqui, Disseu. Cadê? São do exército, esse peso da infantaria, tudo isso tem que ser repensado. Uma coisa é isso, os militares terem o devido lugar deles, tem que ter uma previdência especial para eles, lógico, eles estão colocando a vida em risco. Tá, beleza. Os militares têm que ter uma situação diferenciada? Tem. Os militares têm que ser tratados com respeito? Tem. Agora, as escolas militares têm que ser escolas como todas as escolas, pluralistas, laicas, democráticas. Não pode ensinar a Guerra Fria, né? Não pode. Né? Inimigo interno. Não pode. Segurança nacional de novo. Não pode. Ensinar que não houve golpe, entendeu? Ensinar que não houve golpe, não pode. Defender que não houve golpe, mas tem que ter alguém mostrando que foi golpe. Interessante, né? Ele só defende o contraponto quando é algo contra eles. Quando alguém tá falando que Marx é o melhor do mundo, aí não precisa falar nada. Quando o professor tá falando que o comunismo é muito bom, aí não precisa ter o contraponto. Só precisa ter o contraponto se falar que, que não teve golpe. Aí tem que ter o contraponto. Mas vamos continuar. Por que os militares têm que ser formados numa ideologia X? Quer dizer, os militares têm que ser formados como eles foram formados no capitalismo neoliberal pró-Estados Unidos? Mas é isso que interessa. O interesse nacional brasileiro é se alinhar com os Estados Unidos contra a China? Esse é o interesse nacional. O interesse nacional do Brasil é se alinhar com o Brasil. Os interesses do Brasil. Faz sentido esse final? Óbvio que não. Mas se o José Disseu espera isso das escolas militares, das escolas convencionais, já sabe.
Sobre os militares, vamos só relembrar aqui duas coisinhas rapidinho. Primeira delas, o genuíno ex-presidente nacional do PT falou que a estrutura militar precisa ser refundada. Não é assim, ó, que várias instituições, o papel tem que ser revisto e, no caso das Forças Armadas, refundar do zero. Vamos destruir tudo que tá e reconstruir. Nada do que tem presta. Inimigo interno, olha, a mesma coisa que o José Dirceu falou. Guerra cultural, lei e ordem. Isso são conceitos que não valem em nada, estão superados. É a mesma coisa que o José Dirceu falou, e que coincidência. Aí você vê como o PT é alinhado. Como o Brasil não possui contencioso militar para atuar na batalha, etc., o genuíno ressalta que o país precisa construir o que se chama de poder soft. Não é poder de agressão, é um poder de negociação, de projeção, e nós perdemos essa condição quando saímos do BRICS, quando destruímos a Unasul e o Conselho de Defesa Sul-Americano, e como viramos um país vassalo dos Estados Unidos. Essa questão dos Estados Unidos também, né? A mesma coisa que o José Dirceu falou. Mas calma que a esquerda vai entrar em crise. Vou mostrar para vocês aí quando falarmos do meio ambiente. A esquerda vai entrar em crise. E é só que a última, Lula disse que vai demitir 8 mil militares de cargos comissionados. Sem nenhuma razão. Não quer saber se o cara é preparado, se o cara não é preparado. Vai demitir. Vai demitir. Tem que sair. Não porque é militar. Vai ser porque é militar. No meu governo, o militar não tem vez. Esse é o Lula, tá deixando bem claro, né? A radicalização do PT tá cristalina. E olha isso daqui. Nem venceu. Já tá loteando os ministérios que nem existem. Lula quer criar um novo ministério só para lidar, né, com questões indígenas. E o Rede, partido do Randolfo Rodrigues, da Marina Silva, já está de olho. O discurso que Lula, né, prometeu criar o Ministério das Questões Indígenas em eventual mandato presidencial despertou em dirigentes da Rede o desejo de indicar a deputada federal Joênia Wapichana para exercer a função. Ela tornou-se, em 2018, a primeira mulher indígena a conquistar o mandato na Câmara. A Rede concordou em formar uma federação com o PSOL para passar pela cláusula de barreira neste ano. Rede com o PSOL. Sensacional, sensacional. E aqui agora que a esquerda entrou em crise, entrou em choque. Para minha surpresa, estou passando eu também tá no Twitter, e deparei com a entrevista do Aldo Rebelo. Um cara ligado às Forças Armadas, PDT, Ciro Gomes, alinhamento à esquerda. E assim, eu não entendi no final do dia por que ele não defendeu o Bolsonaro, porque ele ainda nutre esperanças pelo pessoal da esquerda, né, que sai pelo Lula. Não vou dar play no vídeo todo, vale a pena o vídeo todo. O vídeo todo tem 2 minutos e 32, se eu não me engano. Mas eu vou mandar para vocês lá no Telegram. Assiste todo, mas vamos ver um minutinho. Em uma reunião com grupos indígenas esta semana em Brasília, o ex-presidente Lula prometeu a criação de um ministério para as populações indígenas. O que eu pergunto é se a promessa foi para atender reivindicações ou demandas dos índios ou para atender às pressões do governo Biden, dos Estados Unidos, dos governos europeus e das ONGs internacionais que querem tutelar a causa indígena no Brasil. Mas José Genuíno, José Dirceu estão falando que é o Bolsonaro que está colocando o Brasil de joelhos para os interesses americanos. Agora o Aldo Rebelo fala que é o Lula. Eu acho que realmente o Aldo Rebelo nesse ponto tem que ter mais razão, hein? Será que realmente essa questão aí da causa indígenas é para ajudar os povos indígenas ou as ONGs, as grandes instituições internacionais? E olha agora, olha isso daqui. Parece que o Aldo Rebelo tá tentando pegar o discurso de Bolsonaro para ele. Porque se o presidente Lula quer mesmo o bem das populações indígenas, tem que fazer o quê? Ele deveria propor um programa de desenvolvimento para as populações indígenas. De geração de emprego, geração de renda, escolas, saúde, água, energia elétrica e infraestrutura que não existem nas aldeias indígenas. Certa vez, visitando uma aldeia em Yanomami, em Roraima, estava acompanhado do então coronel Vilas Boas, depois comandante do Exército, e do saudoso general Claudimar. E quando chegamos nessa aldeia indígena, havia uma moça de uma ONG que barrou, inclusive, a visita do coronel e do general. Foi mesmo. Tá bom aqui. Tá bom aqui. Relatos da esquerda. Relatos da esquerda. Não, que a gente foi aqui ver a ONG. A gente foi ver a aldeia, tinha uma ongueira. A ongueira falou, não vai entrar não. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui sou eu.
Tu já viu, hein? Agora, por que ele não fala assim, Lula? Você tá errado. É melhor porque ele não fala assim, temos que apoiar Jair Messias Bolsonaro. Por que ele não abandona nessas pautas? Por que ele não abandona esse sonho de esquerda? Olha o que ele tá falando. É exatamente o que Bolsonaro diz. Que os indígenas têm que ter o direito de explorar a sua própria terra. É o que eles querem. A internet, a TV, se desenvolver. Esquerda em crise. Esquerda em crise, eu vou mandar esse vídeo. Vê na íntegra. Até o final só vai ficando melhor. E olha isso daqui. Meio ambiente. Isso aqui me dá um pouco mais de temor. PSB quer pilotar propostas de meio ambiente no plano de governo Lula. Já estão de olho. Composto de vice na chapa do Lula, o PSB quer escrever as propostas do petista para o meio ambiente. E já tem ponto de partida. Programa de ocupação inteligente da Amazônia. Você entende? Olha a preocupação desse pessoal com a Amazônia. É uma preocupação internacional. Amazônia. Olha, o ponto de partida é a Amazônia. Inclusive se discutiu muito sobre isso até naquela Brasil Conference. Responsável pelo programa petista, o Aloysio Mercadante, da Fundação Perseu Abramo, se reúne hoje com representantes do PSB para falar do tema. Temos conversado muito com o PSB, PCdoB e PV. Já com discussões acumuladas. E olha isso daqui. O programa do PSB para a Amazônia começou a ser elaborado em 2019. Olha como a esquerda ela já vem trabalhando em várias pautas de anos. Infelizmente, a gente ainda não tem uma estrutura dentro da direita que a gente consiga sequer pautar. Bolsonaro pauta, né? Qualquer coisa que ele faz aparece na imprensa. Mas na maior parte do tempo a gente acaba só reagindo às demandas que vão aparecendo. E a coluna do Estadão básica, né? Sai várias notinhas. A Escola de Formação de Lideranças Políticas, Renova BR, prepara pré-candidatos para tentar uma vaga na Câmara. E aí dá destaque à cor de pele dos candidatos. Assim, o que é que isso tem a ver? Assim, eu só consigo entender que o Renova BR está mais preocupado com... Como é que posso falar? Com agendas identitárias do que realmente, né? Um pensamento mais prático, vamos dizer, mais prático, né? Mais simples. E olha isso daqui. Essa matéria ela saiu inicialmente do Guilherme Amado, no Metrópolis. A gente traz a matéria do Metrópolis. Mas quando eu vi isso daqui, eu falei, não acredito. O Brasil 247, a página petista mais famosa de todas. Sidória Ruy, lideranças do PSDB apoiarão Lula contra Bolsonaro. E o pessoal do Brasil 247 já está comemorando. O pessoal do Brasil 247 está achando bom. Que bacana, que legal. Sempre sonhamos em ter o Fernando Henrique Cardoso ao nosso lado. O Balboa começou a dar risada, né? Sério? Quem diria? Nossa! A matéria original é isso daqui. Antes de mostrar... Não, vamos aqui. Tem outra coisa que também é do Brasil 247, vocês vão entender, porque eu fiz questão de trazer. Sidória foi rifado. FH. Não é nem mais FHC. Os petistas conseguiram colocar um apelido. FH. Agora é FH. Depois ficou velho, é FH. Daqui a um dia vai ser Fê. E é Fê, né? É o Fernando Henrique. E tucanos históricos devem ir com Lula. A tendência no PSDB, caso se consolide o isolamento de João Dória, é o fim de sua candidatura e a adesão dos quadros históricos do partido à candidatura de Lula. Fernando Henrique Cardoso, o Fê, Aloysio Nunes, Arthur Vigílio e outros tucanos cabeças brancas avaliam que o melhor seria uma adesão a Lula já no primeiro turno. De público não trata do assunto e seguirão dizendo que o Dória é o candidato. Mas, se Dória jogar a toalha ou for levado a isso pelo PSDB, irão com Lula. Informações aí diretas do Guilherme Amado. Olha isso daqui. Aliados de Bruno Araújo acusam apoiadores de Dória de montar mini gabinete do ódio. E bom, assim, apresentar alguns dados que dessa vez tem muito mais fundamento do que qualquer coisa que ligue Bolsonaro. Vocês vão entender por quê. Aliados do Bruno Araújo, presidente do PSDB, identificaram o funcionamento de uma rede organizada hostil na internet e a batizaram de mini gabinete do ódio. Eles acreditam a iniciativa a apoiadores de Dória. Eu falei, pronto, peraí, tem algo errado. O Dória não tem apoiadores. Então, realmente, né, pode ser que estamos falando de robô. O Dória não tem apoiador. A última investida do grupo foi um tuitaço contra o Bruno Araújo na última sexta-feira com a participação de 144 usuários por Dória. Eu falei, não, opa, peraí, pô.
144 pessoas apoiando Dória, eu desconheço. Eu não consigo acreditar que no Brasil existem 144 pessoas. Realmente é um usuário pro Dória. Tem que abandonar. Faz mal. Se você é usuário pro Dória, esqueça isso. Não faz bem para a sua saúde. E aí com cerca de 1.500 postagens com mensagens como hashtag Fora Bruno Araújo, que dá uma média aí de 10 postagens por usuário. É um padrão não muito comum. Esse negócio de usuário esquece o negócio. Não seja um usuário pro Dória. Procure o ProErd. E é o que eu falei. Olha o Brasil 247. Ó, o Vinícius ainda diz, ó, isso sim é cegado. Se você confiar no Lula, deve confiar no Alckmin. Diz Gustavo Conde. Eu acho que da direita a galera confia em Bolsonaro e coloca ele no chão rezando. Pelo amor de Deus, que não dê errado. Que não dê uma rasteira em Bolsonaro. Mas confiar no Alckmin... Não. Vai lá, petista. Confia no Alckmin. É muita cara de pau, gente. É muita cara de pau dessa galera. E olha isso daqui. Alckmin costura cada conversa sobre campanha com Lula. Parece aqueles meninos que não faz nada sem perguntar pra mãe. Mãe, posso ir no banheiro? Vai, menino. Não precisa perguntar, não. Geraldo Alckmin tem evitado conversas estratégicas para a campanha presidencial sem falar com Lula. Posso, chefe? Pode. Vai lá, vai. O vice da chapa tem a percepção de que pode ajudar Lula a criar interlocução com setores que estão rompidos com o petista ou distante deles. Mas tem pedido aval de Lula antes de fazer cada movimento. Posso, chefe? Pode. Vai lá. Entre os setores com que Alckmin planeja ajudar Lula estão os industriais e os empresariais do agronegócio. Eu acho que não vai dar não, viu? Vou mostrar pra vocês o vídeo do cara que tá puto da vida que o agro é Bolsonaro e o pessoal do interior. E nesse meio do caminho, o Lula tá trabalhando aí pesado para trazer o apoio do MDB, do PSDB, etc. E a Veja já tá tentando, né? Já tá meio que decretando a derrota da Simone Tebet, que, pelo amor de Deus, né, não tem nenhuma chance de ser essa candidatura. Onde Simone Tebet errou com ela lulista do MDB. Já tá colocando. Agora a culpa já é da Simone Tebet. Se ela não for candidata, a culpa é dela. A lulista do MDB diz que Simone Tebet nunca mostrou empenho em conquistar corações no partido. Veja Eunúncio Oliveira, que comanda a sigla no Ceará. Sou presidente do MDB do Ceará. Ela nunca me ligou para dizer que é candidata. O erro é a culpa é dela, tá vendo? A culpa é da Simone Tebet. A culpa não é deles, que devia pensar em termos de partido. Não, vamos ter um nome para nós apoiarmos. Ela não veio aqui pedir a bênção. E nesse meio tempo, a esquerda cada dia mais desesperada. Agora estão pensando em uma estratégia. Estratégia para vencer Bolsonaro, principalmente nas redes sociais. E quem é estrategista, a nova estrategista digital da campanha do Lula, a Anitta. Sim. Graças a Deus. Obrigado, Deus. Não poderia ter dado nome melhor, né? Parabéns, Lula, pela escolha. Nada de fora Bolsonaro. Anitta explica por que o slogan contra o presidente é uma estratégia errada. E o Globo tá chancelando, viu? Ó, isso aí mesmo, a Anitta tá certa. Temos aqui agora a grande estrategista de comunicação digital, Anitta. Agora vai. Agora o Lula vence. Vamos ver se ele coloca o pé na rua, né? Antes disso. E vamos para o nosso próximo tema, que é para deixar a oposição aqui desesperada. Ontem o Queiroga fez o pronunciamento. A matéria da Folha está feita assim, um pouco caridosa, mais de costume, que é o seguinte, o Queiroga anuncia o fim da emergência sanitária no Brasil. Realmente foi o fim. Só não teve a data precisa. A gente comentou ontem. Por quê? Porque envolve a revogação de mais de 100 normas só da parte do governo federal, fora as normas estaduais e municipais, que os secretários, segundo o Estadão, não são contrários, mas pediram algum tempo aí para o governo para se adaptar. E o Queiroga falou o seguinte, ipsiliteris, abre aspas, graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura da imunização da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional. A SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão, disse o ministro em pronunciamento. Queiroga não deu detalhes sobre como se dará a medida nem a data exata. Mas aí está claro, estamos em rota direta, acelerados, de volta para a normalidade. Obviamente, a oposição tinha que reagir. E a Yara aqui já traz essa matéria, creio que seja do UOL, com esse formato, a formatação das matérias.
fim da emergência no Brasil contraria consensos na OMS e estratégia dos Estados Unidos. Tem que se decidir. Ou os petistas querem seguir os americanos ou não. Né? Não pode assim, agora é do nosso interesse e agora Bolsonaro tá errado. Não, agora não é do nosso interesse, então Bolsonaro não pode. Aí, pô, cara, não dá, né? Aí não dá. Aí ela diz, com a decisão do Ministério da Saúde de declarar o fim da pandemia, o movimento contra a reeleição do presidente Bolsonaro está travado a nova batalha para contrariar mais este feito e desgastar o governo. O processo inclui ações de fora do país. E ela coloca aqui 2 notas bem recentes, ali, o dia 17. Bolsonaro terá de responder à ONU sobre alto nível da mortalidade no país. Instituições pedem posicionamento da ONU pela omissão do governo brasileiro na pandemia. Pronto, agora, quem manda no Brasil é a ONU. Quem manda no Brasil vai responder pra ONU. Tá de brincadeira. Sabe essa matéria aqui? Teve até gente que criticou. Isso aqui é bom, é ter que comemorar. E as questões disso aqui, os problemas, etc. Eu entendo algumas coisas, mas assim, o pessoal também, às vezes... tem que entender, assim, que tem muita gente... É isso que às vezes eu falo, assim, algumas percepções. Às vezes o pessoal, assim, da direita, eles acham que todo mundo leu tudo, estudou tudo, sabe de tudo. Todo mundo pensa da mesma forma. E que não existe uma parte da população que está preocupada em ter água em casa, em ter esgoto, e quer uma obra, e está buscando alguma forma de financiar para abrir empresa, gerar emprego, gerar renda. Às vezes acho que tá todo mundo preocupado muito assim, com a guerra ideológica e não é sempre assim que as coisas acontecem. O Cláudio Humberto traz aqui só um dado, um fato, não tem o que questionar. Brasil faz a América do Sul liderar a imunização mundial. A Sarita fala só o seguinte, mostre esta notícia para quem diz que não vai votar em Bolsonaro porque ele é contra o imunizante. Ela só falou isso, ela não defendeu nem que sim nem que não, que isso aqui é bom, que isso aqui é ruim. O pessoal já caiu de pau na Sarita, por quê? Porque a Sarita é passadora de pano do governo. Na boa, viu? Respira um pouquinho. Aí o Randolfo Rodrigues já foi dar o chilique. É muita cara de pau de Queiroga ir pra TV falar que eles fizeram algo para salvar vidas. Se não fosse a CPI, não tinha imunizante. Tem certeza, Randolph? Tem certeza? Porque desde janeiro já tinha aplicação do imunizante. Pouco tempo depois já chegou até de outra marca. E a CPI só começou em abril. Então, eu não acho que foi por causa da CPI. Sabe? As datas não batem. E depois ele falou o seguinte, tinha propina para os integrantes do governo. Propina, Randolfo. Isso foi provado onde, filho de Deus? A imunizante está garantindo a superação da pandemia. O governo garantiu a crise. E tem gente que acredita nisso. Teve mais de 11 mil curtidas essa postagem quando eu bati o print. Eu não botei aqui os números, mas teve. O pessoal da esquerda tem hora que incomoda. Aí vejam só. Sabe quem gerou a crise? Mesmo. Quem não pensou em tomar algumas medidas um pouco mais inteligentes. Sim, vamos colocar algumas restrições? Podemos conversar, vamos ver aqui. Mas se fosse fazer, seria melhor se fosse uma forma um pouco mais organizada, não? As coisas como aconteceram no passado, foi aquele fecha tudo que levou a um grande impacto na economia. Isso já está mais do que provado. Olha a capa do Estadão. Conflito na Europa gera desabastecimento e inflação, fragiliza governos. Desequilíbrios que começaram com a pandemia se agravam. Começou com a pandemia, se agrava. Aí o Luiz diz, vocês vão admitir que Bolsonaro tem razão? Não Estadão, Luiz. Não Estadão. A gente chega lá. O Henrique Meirelles também veio na chadeira. A divulgação de que o acumulado de 12 meses da inflação subiu, blá, 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 é muito preocupante, coitado dos pobres, blá, blá, blá. Aí o Balboa, ele retweetou a postagem do Henrique Meirelles, mas botei aqui mais bonitinha, né, trazer aqui o logo, etc. Ele trouxe essa matéria da BBC News. Meirelles defende imprimir dinheiro contra a crise da pandemia. Risco nenhum de inflação. Não, imprime dinheiro, tem risco nenhum. O Bobó tá sendo irônico, né? É só imprimir. Próxima. Vida que segue. Nenhuma responsabilidade. E eis que ontem eu estava assistindo
o Flow Podcast. Eu falei, cara, não sei por que entrou assim, seguido, de forma aleatória, o Rabin. Eu não acho o Rabin um cara ruim, não, dependendo do programa. Quando ele foi com Carioca, com Bola, eu gosto do pessoal do Pânico, pra me das antigas, eu paro pra escutar, eu dei risada. Eu falei, deixa eu ver. Comecei a ouvir, era tanta besteira, só que deu pra pelo menos extrair alguma coisa pra trazer em vídeo. E veja só isso daqui. Vamos ouvir juntos. Olha só. Dizer uma coisa, eu nunca na minha vida acertei um resultado. Não, calma, não é esse aqui não. Esse aqui primeiro. Eu comecei a ficar muito puto. Porque eu falei, caralho, esse cara tá fazendo isso pra se eleger. Esse cara tá falando, essa é só uma gripezinha. Só porque ele tá ligado que quando tiver inflação, que é exatamente o que tá acontecendo agora, quando tiver inflação, tudo custando caro, não sei o que, eles vão falar, lá, fica em casa. E não era pra ficar... Eu já sabia disso lá atrás. Eu comecei a ficar muito... Eu já sabia disso lá... Ele já sabia disso lá atrás, né? É mesmo. Filho de Deus. Porque a inflação era certa que iria vir. A inflação era certo. Ele fala isso daí criticando o Bolsonaro. Agora sim, ele não apresenta a solução. Ele não apresenta qual é a solução. O que o governo deveria ter feito? Ele sabe que o Fica em Casa ia gerar inflação. Ele não dá nenhuma solução e diz que Bolsonaro só fez para ser reeleito. Pronto. Ele poderia ser minimamente honesto para falar que Bolsonaro valoriza mais, sei lá, uma inflação baixa do que as vidas. Até isso. Como eu até botei, né? Como analista, ele é um ótimo comediante. Mas vamos continuar. Isso aqui o Rabino tá preocupado. Nem a CPI da pandemia. O governo do Ceará pagou 156% a mais por diária de leitos para a pandemia. Olha só, né? 156% a mais. Ai, a responsabilidade com o dinheiro do contribuinte. Imagine se fosse o governo federal, se fosse o governo Bolsonaro. Apagão atinge 10 estados da Venezuela. Será que também fecha tudo? Será que um governo de esquerda controla tudo? Será que isso aqui também é o caminho? O Rabin não vai falar nada sobre isso. Mas ele falou outra coisa. E falou puto da vida. Puto da vida. E porque ele é eleitor do Lula. Olha isso aqui. Dizer uma coisa, eu nunca na minha vida acertei um resultado de eleição. Nunca acertei um resultado, cara. Tá bom. Nunca. A eleição que a Dilma ganhou, eu falei, puta, certeza o Aécio vai ganhar. Eu também. A eleição que o Bolsonaro ganhou, eu falei, puta, certeza quem vai ganhar é outra pessoa, mas ele não sai da internet. Foi ele que ganhou. Agora, mano, você vai, as pesquisas estão no Lula, aí você viaja pros interior, a galera do agro, né, que só quer ter uma arma e a pandemia, os caras vão votar no Bolsonaro, velho. Todo interior do Brasil é o cara. Então eu fico pensando, se esse cara for eleito de novo, eu vou fazer o quê? Vou pirar? Não pira não, cara. Agradece. Agradece. Fala Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. É Bolsonaro, gente. É Bolsonaro. Só ter essa notícia aqui. Vou ser sincero pra vocês, eu não acredito na licença do Lula. Eu não acredito. Não acredito. Mas, quando eu vejo a notícia começa assim, ó, surgem rumores de suposta desistência da candidatura de Lula. Isso daqui me leva a crer que o desespero dentro do PT só está aumentando. Aumenta e continua aumentando. O Cláudio Humberto diz, ó, são cada vez mais frequentes os rumores em Brasília de que o ex-presidente Lula desistirá da sua candidatura presidencial. Sua intenção, na qual acreditam, inclusive próceres do PT, é passar o bastão para o Haddad, na hora certa, quando avaliar que sua campanha necessitar de uma jogada como esta para empolgar o eleitorado de classe média que resiste a votar nele em razão dos processos e das múltiplas acusações de corrupção, tráfico de influência, quadrilha, etc. Na cúpula do PT, atribui-se a provável desistência de Lula à sua mulher, Janja, a quem teria prometido, ao ser solto, que não seria candidato. Estamos de olho, né? Mas eu acho que o Lula tem uma sede pelo poder. E eu acho que ele tá com aquele sentimento de vingança no coração. Eu não acho que ele larga, não. Isso aqui pra mim só demonstra que o PT tá cada dia mais desesperado. O Bolsonaro tá em franco crescimento. Até só uma matéria da imprensa, eu não trouxe aqui, que a partir de agora vai começar a ter algumas inserções na TV, não de Bolsonaro propriamente dito, mas vai ter o pessoal do PT e o Globo já tem meio que as informações de bastidor falando que vão falar na coisa, algumas entregas do governo Bolsonaro, etc. Então, deve dar uma ajuda, inclusive deve fazer que o Bolsonaro cresça um pouco nas pesquisas. Vamos parar para observar, né?
Primeira pesquisa que Bolsonaro aparecer em primeiro, vixe, vai ser aquele chororô, desespero. Ai, os jornalistas têm que tomar responsabilidade para si. Isso é um absurdo, não podemos deixar a democracia ruir. Vamos esperar para ver se é que vai ter. Nosso próximo tema aqui fala um pouco da direita e sim da questão que envolve o fim da CPMI das fake news. Só quero começar aqui com 3 tweetzinhos. Carlos escreveu um pequeno texto lá no Twitter que é o seguinte: a tentativa diária de absorver os votos, né, de absorver os eleitores do Bozo, se descolando do Bozo, vai muito além da turminha da Lava Jato. Não é só a turminha da Lava Jato do Sérgio Moro, da Terceira Via, que tem essa ideia, né? Tem uma galera que também está tentando trazer os eleitores de Bolsonaro para si. Isso é cristalino e óbvio. Ninguém é cego, chega disso. Ainda há tempo para todos, sem problema algum, e jogando na bola, o Brasil ganha. Não há donos da verdade. Ele me diz, eu não sou o dono da verdade. Me dirijo aos que têm bom senso, pois o que ignoram o possível sombrio futuro do Brasil e podem ter seus planos de maneira muito mais confortável, que se utilizam da inocência dos que sofrerão as reais consequências, é algo que não me parece justo. A utilização de discursos fáceis a essa altura do campeonato é algo notoriamente desleal. E se eximir desse processo só mostra que alguns estão preocupados somente com seu próprio ego e não com o que poderia minimizar os catastróficos impactos das variáveis políticas postas. O pessoal às vezes está muito preocupado, né, com seus planos, seu projeto político. Cara, tem espaço para todo mundo. Mas avalia as suas ações, né? Não vai jogar a eleição no colo do Lula. Inclusive ontem, pela manhã, eu vi uma postagem, fiquei meio chateado, aí fiz um post, apaguei, minutos depois, tentaram criar uma confusão gigante. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu acordo, né? Acordei, ontem era 7h33 da noite, com a ligação, inclusive, de um cara aqui do YouTube. Me ligou pra falar, nada a ver com treta, nada. Só eu acordei, eu falei, poxa, acabei de acordar. Ele, não sei o que, tô falando as coisas. Acordei com a ligação, aí, olha isso daqui. O alvo da vez do Kim Paim agora é a Bia Kicis. Podem esperar dossiês construindo sua imagem. Qual é o objetivo deste rapaz? Eu tinha feito uma postagem com a Bia em torno de 6 e poucas da manhã, antes de gravar o vídeo. Eu apaguei em poucos minutos. Eu conversei com a Bia Kicis ontem, às 8h32 da manhã. Completamente de boa, a gente não tem nenhum problema entre a gente. E o pessoal tentou criar uma treta. Quem interessa? Eu tava dormindo, porque depois que eu terminei de falar com o Bia, era 8h32, aqui era 9h32 da noite. Depois eu falei com meu pai, um tempão, tava jogando videogame de dormir, fui dormir às meia-noite, acabei acordando tarde, né? Hoje feriado aqui. Toda vez que tem feriado domingo, eles jogam pra segunda-feira também. Aí, acordei mais tarde hoje, aí tá uma treta. Inventaram a treta comigo. Eu agora já coloquei um alvo na Bia Kicis. Eu falei, pronto. Aí olha só, o Abraham Weintraub falou o seguinte: a razão dos ataques, Senado por Brasília. A candidata dos brifados do Centrão é a Flávia Arruda, enquanto a Bia não desistir. Pronto. Agora eu estou atacando a Bia Kicis porque eu quero eleger a Flávia Arruda. A Bia Kicis só respondeu o seguinte: a própria Bia Kicis, não sou pré-candidata ao Senado. Filiei-me ao partido do presidente Jair Bolsonaro e a pré-candidata do partido é a senadora Flávia Arruda. Desculpa, senadora. É a deputada Flávia Arruda, candidata ao Senado. E ela conta com o apoio do presidente. Sigo apoiando o presidente como pré-candidata à reeleição na Câmara e sei que conto com o apoio do presidente. A Bia falou, não, eu não sou candidata, eu sou para a Câmara. Aí eu estou atacando a Bia porque ela é candidata. Tá a Bia aí desmentindo. Sim, e a galera gerou uma treta. Eu falei assim, velho, motoboy de treta é uma coisa séria. Aí a mesma pessoa que me acusou de colocar um alvo na Bia, alvo da vez é a Bia. A mesma pessoa que me acusou de colocar um alvo, aí o cara falou o seguinte, ó, que viagem. Agora você vai se dizer que a Bia se vendeu pro Centrão? Sim. Pronto. Agora a Bia se vendeu pro Centrão. Agora a Bia desmentiu o Abraham, a Bia agora se vendeu pro Centrão. Todo mundo vendido pro Centrão. Vocês entendem aquela praia do Carlos Bolsonaro? É inacreditável, bicho. Eduardo Bolsonaro, eu trouxe postar porque o Eduardo Bolsonaro comentou. O Dom trouxe aqui uma pesquisa que o Weintraub fez. O Eduardo Bolsonaro falou o seguinte, ó, carro passou num buraco aqui, quase mandei um RT.
Ninguém deu RT nessa pesquisa. O cara fez uma enquete na própria bolha e ele acabou perdendo. E tem uma coisa que eu já comentei com vocês. Quando você tem mais comentário... Cadê meu mouse assim, ó? Mais comentário do que curtida numa postagem, em geral, assim, são de críticas. O André Postiúncula até falou, né? O barco balançou, acabei curtindo e comentando sem querer. Que é o que ele diz, né? Não, esse post aqui atacando o governo, falando mal de Bolsonaro, foi sem querer. Eu cliquei sem querer, eu curti sem querer. Saiu até uma matéria sobre o tema. Vai entrar e perde a enquete que ele mesmo criou para atacar o Centrão. E aí o Fernando fala o seguinte, a gente avançar no tema e fala da CPMI. Depois os caras pedem pra gente não bater neles. O advogado dos caras nos chamando de globalistas. É mole ou que mais? Aí fala o seguinte, ó. O Abraham curtiu. Você não terá nada e será feliz. Era a lema globalista, mas os bolsonaristas tomaram pra si. Você quer dizer que no governo Bolsonaro você não vai ter nada e vai ser feliz? No governo Bolsonaro? Sério, cara. Bom, eu acho que isso aqui é um fruto de uma vitória do governo. Pelo menos é o que diz a oposição. CPMI das fake news, que foi utilizada. Eu não acho que foi para realmente investigar as fake news. Eu acho que acabou meio que indo atrás de pessoas de forma assim indevida, né? Acusando assim, sem muita base. No final, acho que não conseguiu provar nada. O próprio Tribunal Superior Eleitoral, no julgamento, absolveu a chapa Bolsonaro-Mourão pela questão de disparos em massa. E tá aí, ó. Eleições e maioria governista enterram CPMI das fake news. Paralisada desde o primeiro trimestre de 2020, a CPMI das fake news deve ser enterrada, sem chegar a uma conclusão. O presidente, o Ângelo Coronel, já avisou aliados que não pretende reativar. Desistiu. A relatora, a Alice da Mata, também jogou a toalha. Disse ao Globo não vê chance da investigação ser retomada neste ano, quando a atenção dos parlamentares está voltada para a disputa eleitoral. Sem previsão para voltar em 2022, a comissão não pode continuar no ano que vem por causa de mudança de legislatura. Então acabou. Olha todo o prejuízo que isso trouxe para a vida de famílias, de pessoas, para o debate, como isso daqui acabou acelerando esse discurso de fake news, blá blá blá, fact-checkers. Meu Deus, como isso daqui foi danoso. Como isso daqui foi mal utilizado. Mas isso daqui não foi só por causa das eleições, não. Eu trouxe daqui porque acho que tem conexão com o governo. É o seguinte, ó. São dois os motivos apontados para que a CPMI das fake news não retome os trabalhos. O primeiro é ano eleitoral. Parlamentares afirmaram que o foco deverá ser a disputa em seus estados. A participação na comissão exigiria uma atuação presencial que a maioria não está disposta a exercer daqui para frente. Composta por 16 cadeiras do Senado e 16 cadeiras da Câmara, há ao menos 6 senadores titulares do colegiado que estão no último ano de seu mandato e vão disputar a eleição. E o segundo motivo, citado para a CPI não ser retomada, é o fato dos governistas terem se reorganizado no Congresso e hoje terem a maioria dentro do colegiado. Não é só porque... não. Porque os governistas, né, a base que o Bolsonaro montou também ajudou. Isso, na visão de parlamentares da oposição, poderia atrapalhar as investigações. Tá entendendo? Porque a CPI ia começar a olhar, talvez, onde deveria olhar. Às vezes, a parte mais importante de uma CPI não é o tema, mas quem tá lá. Quem são os titulares? Já que os principais alvos são bolsonaristas e pessoas próximas ao presidente. Para Lídice, o governo, logo Bolsonaro, conseguiu montar uma ofensiva para barrar qualquer iniciativa relativa ao combate às fake news. Ela cita como exemplo o fato da Câmara ter rejeitado o regime de urgência do PL das fake news. E que eu digo de passagem, a Bia Kicis teve um papel fundamental. Pegou o Ricardo Bauser pela orelha. E Bolsonaro também. Bolsonaro soltou os cachorros. Aí o que o pessoal contou. Então assim, o governo só perde, o governo só perde. Às vezes ganha, né? Às vezes ganha.
Isso daqui significa que, ai, o Centrão é maravilhoso, ai, eu adoro os deputados do PL, ai, eu adoro os deputados do PP, eu adoro os deputados republicanos. Não, tem nada a ver com isso daqui. Tem nada a ver isso daqui. Eu espero que agora em 2022 eleja realmente pessoas de direita, que realmente são de direita. Precisa ser direita 100% bolsonarista, mito 2022, PPP. Não, mas, pelo amor de Deus, o que tá lá atualmente é horrível. Mas eu achei que é méritos pro governo, né? Méritos pro governo. O vice-presidente da comissão, o vice-presidente, é o Ricardo Barros, que é o líder do governo no Congresso. Na Câmara. Mas enfim. É só pra mostrar. Criticam tanto Bolsonaro na atuação de Bolsonaro no judiciário. Que Bolsonaro não sabe, só perde todas. Que Bolsonaro isso aqui, aquilo, outro. Como se fosse tão simples. Pois bem, eles tentaram mudar o nome do partido e não conseguiu. A justificativa é que acha que Brasil 35 iria causar confusão no eleitorado. Aí vão agora tentar colocar o nome, acho que Muda Brasil, ou, não, acho que é Mais Brasil. Acho que é o novo nome que eles vão tentar emplacar. Assim, né? Antes de querer ensinar a roda para Bolsonaro, Bolsonaro é assim que se faz, dá o exemplo primeiro. Dá o exemplo. Tenta não desgastar. Isso aqui tá tão perto, as coisas estão indo bem, Bolsonaro tá decolando nas pesquisas. Mesmo quando nas pesquisas, mas tá bom ver o chororô da imprensa. Mudando de tema aqui, a gente fala de SG e outras pautas que vão estar aí na próxima legislatura. Ontem eu vi essa matéria aqui da Veja. O surpreendente exemplo brasileiro em compromisso ambiental. Eu olhei assim, eu vi a palavra ambiental e já chamou minha atenção. Só que veja só, o título tá ambiental, mas o que eu grifei em vermelho é socioambiental. Pô, socioambiental? Vocês estão assim, uma coisa é o sócio, outra coisa é o meio ambiente. Quando você fala socioambiental, é ESG. Quando você fala socioambiental, é ESG. É só um jeitinho bonito de falar. Resultado de uma pesquisa conduzida pela consultoria Russell Reynolds Associates aponta que 58% dos mais jovens brasileiros detentores de cargos de liderança assumiram 3 ou mais responsabilidades nos últimos 2 anos para melhorar os indicadores socioambientais, ESG, de suas empresas, mais que a média internacional de 40%. Vocês lembram que recentemente a gente comentou um artigo que saiu no Estadão que a solução que dava para a implementação do ESG no Brasil era criar uma nova geração preocupada com esses assuntos? E o Lehman vai nessa mesma linha, e um dos impasses que estão tendo é educação digital para os jovens, etc. Tá aí. Além disso, 50% dos executivos brasileiros, C-level, CEOs, CFOs, etc., esperam que sua empresa faça um grande avanço na incorporação da sustentabilidade em sua estratégia de negócios nos próximos 5 anos, percentual maior que a média global, evidenciando o potencial do país nessa área em ascensão. E olha só que interessante. Para você que ainda não acha que essa matéria tem nada a ver com ESG, toda matéria da imprensa, eles colocam uma imagem. E toda imagem tem uma legenda. Sabe qual é a imagem de capa dessa matéria? Essa daqui, ó. A moedinha, a plantinha crescendo. Olha a legenda. ESG. Environmental, Social and Governance. E o que é ESG? Olha essa definição. Olha essa definição de pouco mais de uma linha. É uma agenda que pressiona, coloca pressão nas grandes empresas por igualdade e inclusão. É aquelas pautas da esquerda que a gente fica assim, né? Em nome da igualdade, em nome da inclusão. A inclusão é ótimo. Realmente é ótima a inclusão. Agora, quando se fala em igualdade, é meio complicado. Porque o ser humano... Cara, nem gêmeo é igual. Você pode botar 2 gêmeos, um lado do outro. Se você conviver com eles, você vai ver que eles são diferentes. Nem gêmeos são iguais. Os seres humanos, eles são diferentes. São diferentes. Inclusão até, beleza. Mas quando fala de igualdade, cai na esquerda. É igualdade, fraternidade, mas não sei que lá também é o tema da Revolução Francesa. Enfim. Aí eu tava ontem no celular, não sei o que eu tava fazendo, aí eu recebi uma notificação lá. Rafael Prudente te mandou uma mensagem. Aí eu cliquei pra olhar a mensagem do Rafael. Aí esse perfil, eu coloquei aqui só pra mostrar, ele mandou no Instagram. É aqui o de cima, rafael.prudente.92, o Instagram dele. Ele também tem uma conta no Twitter, é @prudentekarma. Eu falei, mano, me passa teu Twitter aí que eu vou postar lá no Twitter e vou trazer em vídeo depois. Ele falou, olha bicho, olha o que eu tô aqui navegando no Facebook, olha o que apareceu pra mim de recomendação.
FIA Business School. Em um mundo incerto e desigual, é preciso construir cultura corporativa baseada blá blá. Mesma coisa, ó. Mundo desigual. Vamos chegar na igualdade através do ESG. Olha como esse tema está sendo empurrado numa velocidade sem igual. Sem igual. Curso de extensão com renomados especialistas em ESG. E essa daqui também. Essa postagem também, ó, patrocinada. Ele recebeu lá no Facebook. Soft Expert. Saiba como alinhar suas empresas às práticas ESG nesse e-book gratuito. ESG, um impulsionador-chave para um negócio sustentável. Será que essas pautas vêm com tudo? E o Rafael me falou o seguinte, falou, bicho, ó, só uma observação referente ao ESG. Fiz faculdade de engenharia civil, faculdade particular, além de várias professoras esquerdistas, 2 chamou minha atenção. Uma de economia, defendendo o monopólio, e outra defendendo o ESG e batendo nessa pauta todas as aulas. Já entrou nas faculdades já. Tem matado na faculdade, o cara tá estudando engenharia civil e tá tendo aula de ESG. Sérgio Moro tá aí, né? Tá até propaganda aqui no canal, teve. Sérgio Moro vai ser o monitor da ONU. Os monitores da ONU, para falar se tua empresa pode ou não operar bonitinho, vai ser formado com Sérgio Moro. Tem como dar errado? Isso daqui é uma pauta ESG. Isso aqui é um exemplo de ESG, sem brincadeira nenhuma. Que é questão social, de inclusão, né? Isso aqui entra exatamente no social. Detentas de presídio feminino engravidam. Por quê? Porque, sabe? Quando você não nasce, você não se identifica com que você nasceu, etc. Aquele lá, né? Começa com a T, começa com T. Tô na mesma prisão. E isso daqui foi uma decisão do judiciário brasileiro. Não foi uma decisão do governo federal. Mudou o entendimento. As presas não identificadas ficaram grávidas na prisão correcional Edna Marran depois de se envolverem em relações consensuais com outra pessoa encarcerada. E a pergunta que fica é o seguinte, aí a criança quando nascer, vai fazer o quê? É muito complicado, né? Cara, é muito complicado. Muito complicado. Até porque não é a melhor das instalações, pô. A criança que nascer vai nascer numa situação meio ruim. Olha o problema que a gente tem que lidar em nome do ESG. Da igualdade. Igualdade. Você vai colocar a mulher, pô, nos homens. Vocês entenderam. Não preciso me alongar sobre isso. E dá tempo? Dá tempo de falar rapidinho? Dá tempo de falar? A terceira via é rapidinho que a gente tem pra falar. Podemos se divide após Moro e discute lançar Santos Cruz ou até apoiar Bolsonaro. O Ale tá dando aqui um monte de risada. Aí a matéria fala o seguinte, ó. Que fala que Santos Cruz tem uma trajetória ligada à segurança pública, etc, né? Combate à corrupção. E aí podia ser uma opção. Só que ele tem um problema. Falta a popularidade que o Moro tem. Popular demais, o Sérgio. Nossa, como ele é popular. Por isso tem crescido em uma ala da legenda a tese que seria melhor, desculpa, de que o melhor caminho seria apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Eu não preciso nem fazer isso, né? Que meu orelha é grande. Apoiar a reeleição do presidente Jair Bolsonaro. Na visão de dirigentes partidários, o Podemos tem bandeiras similares ao chefe do executivo e uma base eleitoral que dialoga com o bolsonarismo. Para se concretizar, porém, seria necessário vencer uma série de resistências, principalmente na bancada legislativa do Senado, que é crítica do presidente. Ai, a vida da terceira via não tá fácil, né? Coitadinha da terceira via. Aí tá lá o Vem Pra Rua gritando. Parece que o combate à corrupção acabou no Brasil. Certamente que não. O que aconteceu foi que Bolsonaro decretou o fim da Lava Jato. Foi um decreto. Só pegou a caneta e falou: acabei com a Lava Jato. Pelo amor de Deus, viu? É o desespero. É o desespero. Vai lá, a ONG não, né? Um movimento de rua do Sérgio Moro. Vai lá, vai. Grita mais que tá pouco. Aí dou um bom dia pra vocês. O Constantino também deu um bom dia, mas isso aqui foi ontem. A terceira via é um deserto de ideias. Vou discutir? Vou falar que não é? Não posso falar nada. E só pra fechar o vídeo de hoje, que isso aqui minha mãe me pediu. Minha mãe falou: filho, pelo amor de Deus, puder falar pro pessoal do canal. E eu realmente acho que é uma iniciativa muito bacana. O Bruno Moreira, ele tem um perfil lá no Instagram, onde não o perfil dele, que ele ser um comunicador nem nada, ele realmente tem um projeto que envolve doenças raras.
E ele tá lá, ó, rotina, tratamento, família, vida espiritual, trabalho, questões que envolvem principalmente doenças autoimunes. O cara é cristão, casado, pai de família. Então, quem quiser conhecer o trabalho do Bruno, segue lá, Projeto Autoimune no Instagram. E nos vemos amanhã. Aquele grande beijo, abraço. Vou mandar os vídeos de hoje, o Rabinho chorando. Vê o vídeo do Rebelo completo também, tudo lá no Instagram. No Instagram, não, desculpa, no Telegram. E é isso. Se gosta do conteúdo, lembra, compartilha em primeiro lugar. E também pode assinar apoio do canal, né? Só na membro ou me apoia pelo Patreon, mais independente. Compartilha o vídeo, a gente se vê amanhã. Fui!